Isaías capítulo 6, versículo 1. Nessa tarde, meu querido irmão, quero deixar alguns versículos da Bíblia para que eu e você nós venhamos fortalecer a nossa fé e saber que nós somos vencedores em Cristo Jesus. Né? Capítulo 6, versículo 1. Nos diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito se enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, e com 2 cobria o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória. E os umbrais das portas se moveram, e a voz do que clamava a essa casa encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo impuro de lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Meus queridos, nós temos essa palavra, uma palavra poderosa. Sabemos nós que, abrindo aqui um parênteses, que Isaías, foi um homem chamado por Deus para ser profeta, um profeta a qual ele ia profetizar revelações futuras em que Deus estaria operando o plano da salvação e da liberdade também, dos nossos queridos irmãos, o povo de Israel. E nesse ano em que Isaías é chamado para ser profeta, o chamado de Isaías, ele viu uma coisa em que nós, cristãos, precisamos ver todos os dias da nossa vida, que é a presença e a glória de Deus, que nos traz essa força tão imensa, tão rica, extraordinária, que é nos mostrar a nossa fraqueza diante de Deus e a sua fortaleza por meio do seu Espírito. Então, quando Isaías, quando ele vê a presença de Deus, Isaías estava vendo algo muito mais do que a sua própria visão ou seu próprio entendimento poderia alcançar, que era a presença e a glória de Deus. E Isaías, ele ficou pasmo, e disse: ai de mim que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Nós vemos um segredo da mensagem aqui no encontro de Isaías com Deus. Irmãos, todo homem, toda mulher de Deus, quando realmente tem um encontro com Deus, um encontro com a presença de Deus, nós nos encontramos no outro frasco de vida, podemos dizer assim. Se encontramos no outro frasco de vida, porque a presença de Deus revela verdadeiramente quem nós somos. Ainda que achamos preparados, dotados, ainda que tenhamos toda a sabedoria, mas a glória de Deus, quando ela aparece na vida e do homem, que é verdadeiramente de Deus, a pessoa ela se sente dessa forma. Isaías aí mostra, o texto de Isaías mostra um segredo, em que o verdadeiro homem de Deus sente, é essa palavra, esse segredo que eu quero falar para você nessa tarde. O verdadeiro homem de Deus, quando ele sente a presença de Deus, ele vê que a vida dele normal e vê a sua condição espiritual que não está perfeita diante de Deus, porque por mais perfeição que você esteja, você não consegue atingir a perfeição do soberano, a perfeição que Deus ele tem. Nós como homem de Deus temos que
atingir a perfeição que Deus nos cobra, mas a perfeição de Deus ninguém pode ter, nós não podemos ter. Eis aí o segredo. Por isso que Isaías é chamado para ser profeta, um homem agora de renome, escolhido por Deus, um homem que iria falar daquilo que era de Deus, iria ser visto como foi visto, né? Como o maior profeta messiânico de todas as escrituras, todos os teólogos sabem disso, né? Até quem não estuda teologia sabe disso, mas um homem que se achou fracassado espiritualmente porque ele viu a verdadeira glória de Deus. Então, irmão, quando nós subimos no altar para pregar a palavra de Deus, você que é pregador, você que é teólogo, eu digo essas palavras porque também estudei teologia, né? Conheço teologia, né, de cabeça para baixo, né? A minha formação formada foi no bacharelado, mas cada vez que eu me encontro com os segredos da Bíblia, com aquilo que somente o Espírito Santo pode revelar, o verdadeiro homem de Deus, eu vejo as minhas falhas e as minhas perfeições, que não são perfeitas e não conseguem atingir a glória de Deus para que eu possa me manter de pé e falar com Deus como se fosse, né, a sua altura, podemos dizer assim. E eu vendo, né? Eu fico vendo assim, observando, em que muitos pregadores se sentem tão alto, né? Nas suas pregações estica, né? As suas gigantesca oratória, traz uma eloquência que nem uma palhaçada pulando dentro da igreja, coisando, né? Às vezes esquece até de trazer a retórica, né? Que é a argumentação do texto, para fazer uma apologética, para realmente deixar o ouvinte com o sentido dos dois lados da mensagem, que é o lado bem e o lado do mal. Às vezes até esquece disso e acha, né, que isso é grande, que isso as pessoas vai comover as pessoas, vai trazer as pessoas a um verdadeiro arrependimento, trazer as pessoas a se converter, e não é, irmão. Não é. O segredo da vitória, da convenção, está no nível espiritual, né? Que cada um busca e sacrifica, né, o seu corpo, a sua vontade, as suas renúncias, e quando chega no público consegue transmitir, né, essa personalidade espiritual, a sua conduta espiritual, e junto ali com a palavra ungida, mostrar para as pessoas que a palavra que você prega, você também vive. Então é isso o segredo em que as pessoas venham realmente, né, ouvir a palavra de Deus e crer na transformação, e o Senhor também transformar eles, né, confessando o nome de Jesus, para também ser pessoas, né, desperta, né, ao Evangelho, né. E abrindo um parêntese aqui para fazer uma pequena argumentação, nós sabemos que para o homem adquirir a presença de Deus, ele tem que pagar um preço, e um preço caro. Um preço de joelho quebrado, coração contrito, né? Mente totalmente com pensamento em Cristo, e realmente buscar a face do Senhor e deixar que o Senhor faça a obra nele. Mas nós temos também, né, o príncipe deste mundo, né, que entra na vida do crente, invade a vida do crente, né, quando o crente dá brecha, né, e para isso não precisa sacrifício, é preciso somente nós pecarmos, né, sairmos da presença de Deus. Então né, muitas vezes a gente não consegue ser mais espiritual, sentir a glória de Deus, sentir a presença de Deus, ter o chamado de Deus, como Isaías teve, porque muitas vezes a nossa vida está mais para o pecado do que para o sacrifício. Aí por falta da presença de Deus, da glória de Deus, para nos encher, para nos transbordar,
nos fazer ter sede de novo desse óleo santo e consagrado, que é o Espírito Santo derramado no coração do homem, a gente começa a ceder o desejo da carne, porque ela está batalhando contra o Espírito. Segundo a palavra nos diz, no livro de Gálatas, né? Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 16. Né? O fruto da carne, o fruto do Espírito, né? E as obras da carne. Né? Então, muitas vezes, a gente está dando lugar à carne e não está dando lugar ao Espírito, mesmo sendo pregador, mesmo sendo teólogo, mesmo conhecendo a palavra de Deus, e por falta da glória de Deus, da presença de Deus, né, o nosso chamado ele começa a diminuir, vai diminuindo, até chegar a um nível em que você se sinta ou com a glória de Deus, ou sem a glória de Deus, em dizer para o Senhor, Senhor, perdão, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no povo impuro, habito no meio de um povo impuro, né? E nós temos que não esquecer essa regra. Se realmente nós queremos a glória de Deus, que o Senhor, né, deseja mostrar, né, aos seus servos, seus grandes poderes, as coisas extraordinárias do céu, nós temos que se apresentar como um sacrifício vivo ao Senhor, como nos diz a palavra de Romanos, né? Que nós devemos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo ao Senhor, que isso é o nosso culto, né? Racional, isso é bom e agradável a Deus, né? Então, irmãos, que essa palavra fique no seu coração nessa tarde e saiba de uma coisa, veja onde está o seu chamado e procure a glória de Deus, né? Procure a presença de Deus. Sinta-se imperfeito quando você sentir a glória de Deus. Se você se sentir imperfeito, é porque essa verdadeiramente é a glória de Deus que está chegando na sua vida, que revela quem você é e o Deus que você está presenciando, né? Porque Ele é mais perfeito do que tudo que se há, né? Ele é o primeiro, Ele é o alfa, né? Ele é o único Deus. Uma vez, vou abrir aqui um parênteses para entrar noutra palavra, que isso vai ser muito construtivo para você que assistir esse vídeo. Uma vez um menino chegou ao professor e o professor me disse: meu filho, você quer que eu lhe ensine qual letra do alfabeto grego? E ele disse: tu sabe todas as letras? Ele disse: sim, vou te ensinar a letra B. Ele disse: tu sabes a letra A? Sei. Pois me explica a letra A, depois tu me explica a B. E o professor ficou ali: meu Deus, que confusão arranjei para mim. Eu não sei explicar a letra A, o que eu vou fazer agora? Aí o menino disse para ele: você não sabe explicar a letra A? Ele disse: não sei como explicar. Ele disse: pois tá bom, pois aprende que eu vou te explicar. E o professor ficou atento, né? Ele disse: olha, a letra A, ela tem 3 sinais, né? 3 sinais, ela é composta de 3 sinais. E o primeiro sinal é homogêneo. O segundo sinal é equilibrado. E o terceiro sinal, o mais pequeno, é o proporcionado. E o professor ficou sem saber. Aquilo dali, disse: que explicação é essa? Né? Aí, resumindo, homogêneo significa aquilo que é da mesma natureza, que é do mesmo corpo. Equilibrado significa aquilo que está à mesma altura, ao mesmo nível, ao mesmo grau. E proporcionado, né, significa aquele que liga o homogêneo e o equilibrado, porque os três têm um só propósito e uma determinação. Então, trazendo aqui o enigma, né, de explicar realmente o que significa a letra A, aí nós descobrimos no Apocalipse 22, versículo 13, quando nos diz: eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o fim, né? O que é, o que era e o que há de vir. Então, quando nós vemos a letra A, nós vemos Deus, Pai e o Filho e o Espírito Santo, né? A primeira travessão, homogêneo, o Pai, né? O segundo travessão significa equilibrado, que o Filho tem o mesmo nível e grau do Pai.
né? E o homogêneo significa aquilo que faz parte do mesmo corpo, que é da mesma natureza, né? Como Cristo tem a mesma natureza de Deus, né? Então nós vimos a letra A dessas duas formas: homogêneo, que significa aquilo que é da mesma natureza, o pai e o filho; equilibrado, que significa aquilo que está à mesma altura, ao mesmo grau; e proporcionado, o travessão menor, que significa que liga o pai e o filho num só propósito, em salvar a humanidade, né? E comprar com preço de sangue todas as almas. Então, irmão, quando a gente traz essa explicação dessa parábola que Jesus diz, né? Dessa parábola não, dessa palavra, né? Podemos até abrir uma parábola sobre isso aí também, podemos até conjecturar. Nós sabemos que ele é o primeiro, e ele é o último, e ele é o fim, porque seja qual for a estação que Jesus tiver na sua vida, ele está unido com a letra A, Pai, Filho e Espírito Santo. Então isso foi uma explicação tremenda para aquele professor. O professor ficou de boca aberta e disse: arranjei um menino mestre que me ensinou aquilo que eu não poderia ensinar. Então realmente as coisas de Deus, né, é muito grande mesmo. Então quando eu também vi, né, esse aprendizado e pude aprender, né, eu vi que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, estão proporcionados a me salvar, a te salvar, a te chamar para ser um profeta, a revelar a glória dele e mostrar realmente quem nós somos e quem ele é, para nós saber que nós temos um Deus único, verdadeiro e poderoso, que habita acima do céu, e os seus pés estão sobre os cabelos dessa terra. Meus irmãos, fica na paz nessa tarde, né, que a palavra de Deus fale no seu coração, né, e converta você de todo mal pensamento, tire tudo aquilo que não presta, toda a depressão da sua vida, da sua mente, do seu intelecto, tire tudo, né, e abra o seu sentimento realmente para que você venha enxergar Jesus de coração, né, e queira ser um profeta de Deus, um chamado do Senhor na sua vida, está tendo oportunidade de te chamar nessa tarde. Fica na paz, que Deus abençoe, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Muito obrigado.